Muito boa noite. Falta apenas um mês para a realização do Congresso Nacional dos Farmacêuticos de 2020, onde as questões relacionadas com o futuro da profissão vão estar em destaque e onde se pretende perceber quais os caminhos que devem ser tomados para a próxima década. E quem melhor do que aqueles farmacêuticos jovens que dirigem hoje associações associativas para dizerem o que pensam e sentem e para que horizontes pretendem caminhar. E é isso, aliás, que vamos fazer hoje e aqui. Vamos juntar os jovens e perceber como é que eles olham para o futuro e de que ferramentas precisam para levar a cabo as reformas que consideram necessárias. Vou apresentá-los. Manuel Talhinhas, presidente da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, APJF. Carolina Rujais, presidente da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, APEF. Lucas Chambel, membro do Conselho Nacional da Juventude, CNJ. Como comentador está connosco Hélder Mota Filipe, presidente do Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020. A todos agradeço a presença, sejam muito bem-vindos. Começo pelo professor Hélder. Professor Hélder, durante a fase da idealização do Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020, quis sempre que o foco fosse o futuro, a médio prazo, para conseguir perspectivar a vida dos farmacêuticos. Acha que está a conseguir, no papel, concretizar estes objetivos ou nem por isso? Eu não querendo parecer muito convencido, acho que sim, sinceramente, porque basta olhar para o conteúdo o programa do Congresso para perceber que está todo ele virado para o futuro. E é fundamental que já era importante que nós discutíssemos o futuro e o futuro da profissão e também o futuro da sociedade, mas muito focado no futuro da profissão. E nós, quando fizemos o programa, ainda nem imaginávamos que vinha aí uma pandemia. E o que é verdade é que não precisamos, quando passamos de maio para agora, para o fim de novembro, não precisamos de alterar uma linha ao programa. O programa ainda ficou mais adequado, tendo em conta o que se espera que venha pós-pandemia. E, portanto, eu penso que se já estava virado para o futuro próximo, para a próxima década, neste momento faz todo o sentido que se discuta a próxima década. E, portanto, se calhar se tivéssemos feito o programa com outro objetivo, estaríamos a alterá-lo para um programa muito semelhante ao que temos hoje. E, portanto, parece que dentro de todas as contrariedades, nomeadamente ter que passar a ser em streaming e termos que adiar o congresso e não podermos estar todos uns com os outros presencialmente, fisicamente, do ponto de vista de discussão do futuro, o congresso tornou-se ainda mais importante. Muito obrigada, professor Hélder. Professor Hélder, vai Deixa-me só dizer uma coisa, Marina. Posso só dizer? Pode. Nunca me senti tão velho. Nunca se sentiu tão velho, então, olha, não me diga nada. Não, mas é bom, eu acho que é muito bom. Por isso, professor, é que eu lhe queria dizer que o senhor aqui vai ter o papel de comentador, percebe? E quando nós passamos a ter o papel de comentador... Estou na pré-reforma. Não está nada, não está. Está com um peso institucional que é importante também. Estas coisas, o peso institucional também conta. Duas boas-vindas aos nossos três convidados, digamos assim, e vou começar pelo Lucas Chambel, pegando um bocadinho naquilo que o professor Hélder acabou de dizer. Lucas, como é que pensa que será o farmacêutico da década de 2030, portanto daqui a 10 anos? Será muito diferente do atual? E aquilo que perspectiva que ele seja, é aquilo que gostava que fosse? Diga-nos tudo, o que é que pensa sobre esta problemática? Olha, antes de mais gostava de agradecer o convite e saudar também o professor Hélder pelo programa do Congresso Nacional dos Farmacêuticos. Eu acho que aquilo que disse há pouco é mesmo verdade, ou seja, parece que estava a adivinhar o que ia acontecer e de certeza que vamos sair lá muito mais ricos. E respondendo agora à pergunta, Marina, eu confesso que sou pouco amante de futurologia. Eu acho que se calhar em 2030 vamos estar a olhar para esta gravação e a perceber que falhámos redondamente. Mas acho que também não interessa. Eu acho que projetar o futuro será sempre importante. Vamos ter vários caminhos, isso é certo. Não podemos ficar parados, temos de escolher um deles e continuar e traçar o nosso futuro. Agora, eu acho que há uma certeza que é inquestionável, é que o farmacêutico de 2030 vai ser aquilo que as pessoas de 2030 precisarem que o farmacêutico seja. Acho que sempre assim foi e acho também que sempre assim será.
Agora, eu acho que não devemos estar à espera, ou melhor, nem sempre devemos estar à espera que as pessoas nos digam aquilo que precisam. Eu acho que fazendo aqui um paralelo, ninguém precisa dizer aos engenheiros para tirarem as teclas do ecrã dos nossos telemóveis, e não é por isso que nós não achamos hoje obsoletos que essa não fosse a realidade. Portanto, acho que temos de evoluir e perceber, tendo em conta a pessoa que nós temos à frente, e aqui estou-me a focar um pouco no farmacêutico comunitário, mas já vou até contextualizar o porquê, vale a pena perceber a pessoa que temos à frente e adaptarmos à realidade do que ela precisa. Agora, eu acho que não vale a pena pensarmos no farmacêutico a 10 anos ou da próxima década se não pensarmos na saúde da próxima década. E eu acho que isso é um bocadinho mais perentório. Eu acho que vamos ter uma saúde completamente diferente, temos de ter uma saúde diferente. Eu acho que o conceito que nós temos hoje, muito focado na doença, eu acho que vai ter de ser substituído. Os anos onde pensávamos na qualidade da saúde apenas pela taxa de mortalidade da doença têm de ser, e acho que já não fazem parte do nosso dia-a-dia. E eu acho que aí os farmacêuticos e o espaço da farmácia comunitária e outros serão importantíssimos, até pela questão da literacia de saúde. Eu acho que temos um momento que é privilegiado de contacto com os utentes. Eu dou-lhe um exemplo. Saiu há um ano, penso eu, um Eurobarómetro sobre o conhecimento das sociedades sobre os antibióticos. E Portugal aparecia quase no último lugar quando perguntavam às pessoas se os antibióticos serviam para curar uma gripe. Nós, como farmacêuticos, temos duas hipóteses. Ou empurramos para outros profissionais e dizemos que não é a nossa responsabilidade, ou vestimos o fato de macaco, a nossa bata, e fazemos parte da solução. Acho que todos nós queremos fazer parte da solução. Nós temos milhares de oportunidades, milhares de atendimento, e acho que isso tem de ser uma oportunidade para nós. Agora, não me interpretem mal, eu não estou aqui a focar a discussão só no farmacêutico comunitário. O que eu acho é que há muitos colegas nossos, sejam eles da indústria, sejam eles aqueles que o Manel muitas vezes representa, apesar de noutra pele, aqueles que dão 5 voltas ao mundo para distribuir medicamentos, ou até da investigação, mas todos eles contribuem para que naquele momento onde há uma dispensa de um medicamento, que haja mais do que isso, que haja um acrescentar de valor. E daí eu achar tão importante que o farmacêutico 2030 comece a pensar de uma forma diferente em como maximizar este momento. E agora Lucas, deixa-me interrompê-lo para fazer uma pergunta, que é, o farmacêutico da próxima década tem de ser mais interventivo e tem de exigir mais, ou seja, tem de ir mais longe do que aquilo que foi na última década? Eu acho que sim, eu acho que essa é uma pergunta que vai ter uma clara resposta, porque as pessoas vão exigir mais dos profissionais de saúde. As pessoas cada vez mais têm mais conhecimento sobre a sua saúde e vão querer que o farmacêutico os guie nesse caminho do sistema de saúde. Porque se nós não assumirmos esse papel, o Dr. Google vai fazê-lo. Se nós não assumirmos a nossa profissão, se não assumirmos ainda mais, atenção, entenda-se aqui, eu acho que nós estamos a cumprir brilhantemente o nosso papel, mas temos de continuar a insistir, continuar a tentar maximizar o nosso papel. Veja uma coisa, quando eu há bocado dizia que a saúde será diferente daqui a uns anos, eu acho que o bem-estar, portanto, os produtos de saúde serão muito mais reconhecidos na nossa geração, portanto, essa viragem para o bem-estar. E acho que a farmácia terá um papel fundamental. Também acho, se me permite, que nós não podemos ter só uma visão do farmacêutico e da farmácia. Há diferentes contextos. E aí, quando falamos de coesão territorial, que é um problema nas farmácias, acredito eu, pelo menos na minha visão, esta não se resolve por decreto, desenganem-se os que acham isso, mas as farmácias vão ter, e os farmacêuticos, de se adaptar às suas comunidades para continuar a servi-las. Os correios já foram embora, se calhar, os tribunais também, as farmácias lá continuam a fazer o seu papel e vão continuar até 2030. Só dizendo aqui um pouco, também para os farmacêuticos hospitalares, fazendo esse toque, eu acredito que aqui estamos um bocadinho diferentes. Portanto, eu acho que o papel do farmacêutico hospitalar não tem tido o devido reconhecimento sempre. Eu ontem ouvi a Ministra da Saúde a colocar os farmacêuticos numa tabelinha junto com outros profissionais, com outros técnicos, sem prejuízo para nenhum deles, acho que os dois deviam estar separados. Sim. Quando falava de recursos humanos, e era o único grupo que apresentava uma variação negativa em termos de novos recursos humanos. Portanto, eu acho que aí o farmacêutico hospitalar ainda tem um papel de reconhecimento. Eu dou todo o crédito à APJF e também à Ordem pelo trabalho na residência farmacêutica, acho que ela precisa de ser do papel. Acabo mesmo agora também para não tomar mais tempo, e falando do futuro e do farmacêutico,
sinto-me quase responsabilizado por partilhar isso enquanto Conselho Nacional de Juventude. Nós assistimos a que muitos jovens venham ter connosco e digam que não têm um papel, que a sua voz não é ouvida dentro da sua classe profissional. Que há muita diferença entre os jovens, menos jovens, muito paternalismo. Eu costumo sempre responder da mesma forma. Eu não sinto isso na minha classe profissional. Eu acho que nós temos, a juventude, nos farmacêuticos tem um papel privilegiado e que somos ouvidos. E se nós queremos mesmo, enquanto farmacêuticos, abrir horizontes e fazer acontecer, eu acho que temos de sair da nossa pele de farmacêutico, resumindo tudo isto, vestir a pele do utente, vestir a pele também de outros profissionais de saúde, perceber o lado deles, porque se nós formos farmacêuticos, eu acho que não há dúvida nenhuma, nem seremos, nem farmacêuticos seremos, só formos isso. Ok. Muito obrigada, Lucas, e ainda bem que deu essa perspectiva, porque isso dá o mote para a pergunta seguinte, que eu vou dirigir à Carolina Rojais. Bem-vinda, Carolina, também. Com base em tudo isto que o Lucas Chambel nos disse, gostava de lhe fazer uma pergunta mais concreta. Quais são, de facto, os principais constrangimentos da profissão farmacêutica hoje em dia que gostaria de ver ultrapassados na próxima década? E pronto, e sabermos porquê, lógico. Bom, muito boa noite a todos, tanto aos meus colegas de painel como também a quem está a assistir desde casa. Bom, muito perentoriamente acerca dessa questão, e pegando numa analogia, que é a analogia do cada um no seu quadrado. Acho que há vários constrangimentos que partem desta noção de estarmos confinados ao nosso espaço, de sermos aquilo que supostamente nos ensinam, que é a nossa função tradicionalmente, e pegando naquilo que o Lucas também estava a dizer, acho que é importante percebermos com outros profissionais de saúde quais são os pontos e como é que podemos trabalhar todos em conjunto em prol do utente. Acho que só assim é que conseguimos tirar, acima de tudo, mais partido em termos de saúde, e que também tem os seus impactos económicos no sistema de saúde. São vários os exemplos em termos de valor económico acrescentado que esta intercolaboração entre profissionais de saúde representa. E partindo aqui também da intercolaboração dos profissionais de saúde, outro constrangimento que pode surgir é o facto de não haverem, ou pelo menos não haver uma uniformização ou uma base de comunicação sólida, nomeadamente entre aquilo que é o médico, o enfermeiro de família, entre médicos noutras estruturas, e o farmacêutico comunitário. Acho que o farmacêutico comunitário, que é aquele que está mais próximo da população, necessita de ter nas suas mãos a informação necessária e a evidência sólida e que não esteja sujeita aos demasiados fatores que podem ser subjetivos, para poder promover e afirmar aquele que é o seu papel em saúde na sociedade. E aqui também este viver em caixinhas ou no quadrado também se insere ao nosso próprio setor. E aqui a Academia também tem um bocadinho o papel de deitar abaixo alguns, não diria estigmas, mas pelo menos de catalisar e de ajudar os estudantes a entender todo o circuito do medicamento e como é que o farmacêutico se insere nele. Porque só assim é que podemos, na nossa própria profissão, colaborar entre as diversas áreas do circuito de medicamentos. E nós temos exemplos brilhantes e que até acabaram por surgir de tempos adversos, como o que estamos a passar, com a questão aqui, por exemplo, farmácia hospitalar, distribuição, farmácia comunitária, todas juntas naquilo que são os sistemas de dispensa próxima ao utente. Acho que são projetos que são exemplo daquilo que o próprio farmacêutico, olhando para si, num setor que é extremamente variado e do qual nós temos competência ao sair do mestrado integrado de Ciências Farmacêuticas, a base está lá, em que podemos ir para áreas desde o início, desde a ideia, desde a investigação, do desenvolvimento, indústria, produção, distribuição, farmácia hospitalar, farmácia comunitária, análises clínicas. Ainda bem que falou nas análises clínicas, porque tenho aqui dois comentários que se ligam a isso que está a dizer, da Carla Manuela e da Maria Joaquina Marques Sanganha, que dizem: e farmacêutico de laboratório, ninguém se lembra que eles também existem, principalmente nos hospitais. E a Maria Joaquina acrescenta: é verdade, são muito esquecidos.
Portanto, não queria interrompê-la, mas achei que vinha mesmo a propósito. Sem dúvida. É uma área e isto parte também de um estudo que foi feito pelo próprio Observatório da Empregabilidade do Setor Farmacêutico, que saiu o ano passado e que foi feito no decorrer de 2018, se não me falha a memória dos dados, e que, nomeadamente, a questão das análises clínicas é uma parte do nosso setor em que os jovens estão... não queria dizer perder o interesse, mas a realidade é que estamos a perder capital jovem na questão das análises clínicas e do próprio papel e das capacidades e das próprias análises que estão contempladas naquilo que é o ato farmacêutico e do qual nós temos mais do que capacitação para poder exercer. E só acabando aqui o meu raciocínio do cada um no seu quadrado, também cada um no seu quadrado no sistema de saúde. Muita caixinha do público, privado. As farmácias são. As farmácias comunitárias são um setor privado e já, tal como disse, várias vezes, e há vários projetos, vários estudos que o demonstram, do valor que se pode retirar, tanto em termos de saúde, como, mais uma vez, económico e de poupança para o próprio Serviço Nacional de Saúde, com a intervenção do farmacêutico, em conjunto com o Serviço Público de Saúde. E há mais por onde pegar no futuro e na farmácia comunitária, toda a questão de reconciliação, revisão terapêutica, em conjunto também, lá está, com o médico, comunicação taco a taco é crucial para estes projetos ou para um novo paradigma de saúde surgir. A comunicação e as ferramentas necessárias têm que estar colocadas e não podemos começar a casa pelo telhado, digamos assim. E aqui os nossos próprios decisores têm que ter a noção de que as ferramentas têm que ser desbloqueadas e que há efetivamente essa necessidade. E tenho a certeza que, se o conseguirmos fazer, vamos mais uma vez provar o nosso valor como setor preponderante para a saúde. Ok, muito obrigada, Carolina. Manuel Talhinhas, certamente que quer pegar nisto que o Lucas e que a Carolina acabaram de dizer. Eu deixo-lhe essa possibilidade, até porque o último tem sempre essa possibilidade, mas acrescento-lhe aqui mais alguma coisa, porque no fundo estamos aqui a falar do Congresso Nacional dos Farmacêuticos, que acontece já no dia 26 de novembro, começa no dia 26, 27 e 28 de novembro, e portanto eu juntava-lhe aqui também o programa do CNF 20, para saber que, conhecendo o programa, quais são as mesas que reconhece que podem de alguma maneira ser um desafio grande no sentido de analisar o futuro dos farmacêuticos nos próximos anos? Bem, boa noite, muito obrigado. Aqui assim cumprimentar todos os farmacêuticos na pessoa do professor Hélder, que nos acompanha aqui, cumprimentar os farmacêuticos lá em casa, os jovens, menos jovens, também os estudantes. É uma honra estar aqui assim a fazermos este lançamento do Congresso, aqui moderado pela Marina. Dizer que é uma verdadeira, é um entusiasmo podermos ter esta reflexão sobre o futuro hoje, mas que se efetivará com maior profundidade naquilo que é o Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020. Enquanto a PJF acompanhámos, e o professor Hélder seguramente também se recordará de todo o prelúdio de Congresso, ainda fisicamente e não distanciados da discussão que tivemos sobre o programa. Belos tempos, não é? Que já lá vão. Mas não poderia, obviamente, partilhar mais da opinião de que aquilo que estava escrito naquelas folhas daquele dia ganha cada vez mais sentido à medida que o tempo passa e que nos faz refletir. E isso é prova provada de que os farmacêuticos, no seu momento, mesmo antecipando desafios, sempre souberam colocar as perguntas certas nos momentos certos e ter as discussões que realmente importam àqueles que servimos. E aí faço o comentário também àquilo que foram as intervenções dos meus colegas, ou futuros colegas, ou muito perto de colegas, já não sei bem, porque esta fase é sempre uma transição engraçada, de dizer que de facto aquilo que nós temos que nos concentrar a cada momento é responder às necessidades da sociedade. De que forma é que nos conseguimos adaptar, conseguimos utilizar o nosso
o nosso know-how, o nosso saber, que é profundamente científico e que tem que assim continuar a ser, protegendo aqueles que são os destinatários da nossa intervenção. Nós saímos, obviamente, com uma base forte do nosso mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas, que nos dá um conjunto de conhecimentos para depois, então sim, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira profissional, servir os portugueses ou não portugueses, os cidadãos, porque muitos dos nossos colegas também que foram formados nas nossas universidades hoje exercem a profissão farmacêutica lá fora. Este congresso é também uma conversa com os farmacêuticos, jovens farmacêuticos e menos jovens, e aqui assim não faço qualquer tipo de distinção, porque este, aliás, acho que é um tema, e vou comentá-lo a seguir, que é a questão de termos uma coesão territorial, mas temos também uma coesão geracional, que é muito importante. Portanto, voltando à conversa que nós vamos ter com os farmacêuticos irmãos dos países lusófonos, acaba por ser uma conversa muito motivadora para este congresso nacional, mas que se estende além fronteiras. Relativamente à parte que a Marina colocou do programa e das diversas sessões, nós acompanhámos, sempre achámos os temas que foram colocados em cima da mesa muito, muito pertinentes. Obviamente que um aspecto particularmente relevante em Portugal prende-se com a questão da coesão territorial. Temos que olhar para o nosso país de uma forma crítica, e nós, enquanto jovens, e se a pandemia nos vem mostrar isso, é que também temos que encontrar outras formas de conviver em sociedade, de olhar para o nosso país, que apesar de tudo é um país pequeno, mas que tem uma densidade populacional muito concentrada naquilo que é o litoral, e temos que encontrar soluções, e os jovens têm que contribuir também para isso. Obviamente que têm estão condicionados, não é um fator que dependa exclusivamente deles, mas têm que encontrar respostas às populações que estão mais isoladas, e este congresso olha para essa realidade, demonstra a preocupação dos farmacêuticos em quererem continuar a servir as populações mais isoladas, a encontrar uma equidade que nem sempre é fácil de encontrar, e no que diz respeito à organização do nosso sistema de saúde tem bastantes desafios, e isso, na nossa ótica, acaba por ser algo que neste congresso será discutido e que nos parece de focal importância. Outros aspectos que também vão estar, obviamente, aqui assim em cima da mesa são todos os desafios do ponto de vista de novas práticas e da forma como utilizamos a tecnologia. Os farmacêuticos, sabemos, são pioneiros. A história conta-nos que fomos boticários, utilizámos recursos, continuamos a utilizá-los, reinventamos-los, inovamos. Mas a verdade é que chegamos a momentos em que, com outros profissionais, com outros cientistas, tais como nós, começamos a confrontar-nos com desafios éticos muito grandes. E esse parece-me também aqui assim um tema que estará em discussão no Congresso, de que forma utilizamos os desafios tecnológicos, que muitas vezes são digitais, mas não só. E hoje falamos muito do digital, mas há muitos desafios tecnológicos de uma forma global que nos vão colocar desafios éticos enormes, e uma vez mais conto com os farmacêuticos também neste congresso, que obviamente será feito de uma forma mais remota, mas não menos participada, estou certo, de termos uma reflexão profunda de, a cada momento, saber aplicar a nossa capacidade ética também naquilo que são as decisões da utilização destas tecnologias, da forma como as estudamos. O desafio da busca pela vacina contra a Covid também ela um próprio desafio ético, e portanto, acaba por este congresso, uma vez mais, ser o programa ser mais atual que nunca, e não me estendo mais, mas a ansiedade para que chegue o dia 26, para que possamos estar todos reunidos virtualmente, mas reunidos na discussão destes temas, acaba por ser uma motivação acrescida nesta altura que corre, que tenho a certeza que continua a ser bastante exigente para todos os farmacêuticos. Manuel Talhinha, já agora, olhando para o programa, e uma vez que a pergunta foi para si, acha que de facto a questão da Covid-19 devia merecer alguma mesa especial no Congresso, ou acha que o programa, tal como está elaborado, por si só, leva a que de facto o problema da pandemia esteja presente em todas as mesas, ou quase todas?
poderei ser suspeito, inclusivamente, porque no que diz respeito à distribuição farmacêutica e aqui com a farmácia militar, até uma das sessões versava sobre alguma das respostas de emergência. Eu acho que o tema, a nossa reflexão não se pode centrar exclusivamente em Covid. E, aliás, toda a resposta, e se era legítimo em março, e até antes de março a discussão ser essa, de alguma forma temos que saber e temos que ser responsáveis de não nos esquecermos de todos os desafios para além da Covid. Obviamente que a Covid, enquanto doença, é um desafio novo ou relativamente novo e que tem que ser discutido e continuar a ser discutido, mas temos todo um outro conjunto de reflexões muito importantes que ficaram afetadas, obviamente, pelo curso dos últimos tempos, e daí que eu dizer que acho que em si, enquanto tema, está bastante discutido e, portanto, é muito mais útil uma reflexão abrangente, conforme estava definida e com um objetivo mais abrangente, obviamente adaptado à realidade que vivemos, porque senão não estaríamos a discutir em 2020, estaríamos a discutir noutro ano qualquer, claro, 2030, e não é isso que estamos a fazer. E portanto, eu, uma vez mais, acho que faz sentido discutirmos da forma que está, obviamente tendo em consideração o presente que vivemos, projetando um 2030 mais, eu diria, mais virtuoso, com um equilíbrio maior na forma como, enquanto sociedade, vivemos. Porque os farmacêuticos sempre souberam fazer isso. Foi também adaptarem-se, moldarem-se e acompanharem a sociedade a ter um bem-estar maior. O Lucas há pouco referiu que não podemos estar focados exclusivamente na doença. E não podemos. A vida é cada vez mais bem-estar. E temos que encontrar a forma de o proporcionar, e não podemos estar sempre a combater a doença. Obviamente que temos que combater a doença, somos primordiais a fazê-lo, mas temos que estar concentrados também no bem-estar. Encontrar soluções para os desafios da saúde mental que hoje enfrentamos são absolutamente fundamentais. Muito obrigada. Professor Hélder, vamos ao primeiro comentário da noite. Temos aqui uma nova visão sobre a saúde para Portugal e para o mundo. É este o ensinamento que estes jovens nos estão a dar, a dizer que como está, não está bem, e que, portanto, temos de encontrar aqui caminhos diferentes para conseguirmos, de facto, que os desafios tecnológicos, éticos e tudo isso tenham um percurso diferente daqueles que estamos a seguir. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esta discussão foi muito interessante, porque normalmente discute-se e identificam-se os problemas e não se propõem soluções. E o que eu vi aqui nas três intervenções foi identificar o problema e propor soluções. E o Congresso poder servir para discutir essas soluções. E é verdadeiramente isso que se pretende com este Congresso. Aspectos como a proximidade, é verdade. A farmácia tem que sair da farmácia e ir a quem precisa. Eu penso nos lares, penso nos acamados, que são quem mais precisa dos farmacêuticos e não podem ir ao balcão da farmácia. E nós temos que ter novas soluções para este problema. A Covid tem servido para identificar estes problemas ou para dar mais visibilidade a estes problemas que nós já sabíamos que existiam. O problema dos lares corta-me o coração. Eu imagino as pessoas nos lares que precisam de ser medicadas com 10 medicamentos diferentes. Como é que estará a gestão da terapêutica destas pessoas? Como é que já estaria e como é que está agora? E é preciso que os farmacêuticos tenham a possibilidade de intervir onde estão os doentes. Já não podiam e agora ainda menos podem deslocar-se à farmácia e ter o apoio do farmacêutico. É preciso que nesta fase em que nós vamos viver do stress enorme do Serviço Nacional de Saúde, que se aproveita ao máximo o potencial das farmácias, que se aproveita ao máximo a possibilidade que as farmácias têm de, em certas situações, poder evitar que os doentes se desloquem aos centros de saúde e se desloquem aos hospitais e vão aumentar a pressão, podendo resolver o farmacêutico podendo resolver o problema e evitando esta pressão para o sistema e melhorar a qualidade de vida dos próprios doentes. Portanto, há um conjunto de aspectos
não é revolucionar a farmácia. Nós, felizmente, eu desde estudante, portanto, desde a idade aqui dos nossos colegas, eu sempre que tive a oportunidade de ir ao estrangeiro visitava farmácias e ficava sempre muito orgulhoso, porque nós temos, diz muitas situações, somos os melhores, temos os melhores não sei o que do mundo, mas temos as melhores farmácias do mundo, temos as farmácias todas informatizadas, temos as farmácias bem distribuídas territorialmente, temos as farmácias com farmacêuticos em média superior ao número de farmacêuticos de outros países, e acho que começa a ser até uma irresponsabilidade quem tem que gerir a saúde do país, e a saúde não é só SNS, o SNS é fundamental, eu sou um adepto do SNS, mas a saúde é a saúde do país, onde o SNS tem um papel importante, mas acho de alguma irresponsabilidade na situação em que nós estamos e vamos estar, que não se peça às farmácias e que não se tenha uma atitude proativa envolvendo as farmácias num conjunto de serviços que as farmácias podem prestar e podem ajudar quer à melhoria dos cuidados, quer à sustentabilidade do sistema, e isso tem que ser discutido. Só um outro aspecto que foi aqui muito falado e que eu gostei muito de ouvir, que é a colaboração entre profissionais. Nós temos que deixar de estar nas nossas quintinhas. Se queremos verdadeiramente pôr o doente no centro do sistema, temos que todos trabalhar ou olhar para o doente, darmos as mãos à volta do doente e cada um fazer o melhor que sabe e de acordo com a competência que tem. E, portanto, temos que trabalhar todos em conjunto, e os farmacêuticos, se outros não derem o primeiro passo, que sejam os farmacêuticos a dar o primeiro passo para trabalhar com os médicos, com os enfermeiros, com os assistentes sociais, com os psicólogos, no sentido de todos prestarmos o melhor serviço aos doentes. E eu tenho a certeza que, se nós dermos o primeiro passo, os outros profissionais, se estiverem verdadeiramente interessados no bem-estar do doente e não no umbigo de cada uma das classes, colaborarão e poderemos todos prestar o melhor serviço aos doentes, e é um outro aspecto que este congresso foca. É um congresso para farmacêuticos. Se olharmos para o programa, tem muitos não farmacêuticos a colaborar, e é isso que nós devemos fazer, é abrir a classe aos outros profissionais, a outras visões, incorporar e aprender com eles para podermos ser melhores farmacêuticos e que o nosso papel possa fazer ainda mais diferença na sociedade. Só para terminar, os farmacêuticos hospitalares e os farmacêuticos que falaram de laboratórios, farmacêuticos de análises clínicas e de genética, há uma nova realidade, que é a classe farmacêutica e a residência farmacêutica. Sim. E eu penso que temos que agarrar esta oportunidade a 200% para podermos criar uma massa crítica hospitalar que permita rentabilizar todo o potencial que os farmacêuticos podem dar também no ambiente hospitalar e não apenas podem dar ainda mais. Ainda mais. Não quero ser mal interpretado, os farmacêuticos são fundamentais, mas que podem dar ainda mais nos hospitais, como os farmacêuticos comunitários dão à comunidade. Nós hoje vivemos na era da genética. Todos os novos medicamentos têm uma componente genética. Temos que saber a genética do doente ou a genética do tumor para melhor escolher a terapêutica, e, portanto, estamos numa nova era em que podemos fazer a revolução também dos farmacêuticos dedicados à chamada medicina laboratorial ou às análises clínicas ou à genética. Obrigada, professor. Eu vou agora aqui ao nosso público que nos está a acompanhar. Há aqui vários comentários. Um deles até é para a Carolina, mais diretamente, da Rita Machado, que diz: sou farmacêutica comunitária em part-time, saí do quadrado. O quadrado há 7 anos, faço clínica na área da neurofeedback, será? E medicina ortomolecular. As bases do nosso curso
fundamentais para, portanto fica a dica para os jovens farmacêuticos. Depois tem aqui também a Isabel Rocha, que além de dizer que concorda e que a formação deverá ser repensada, fala também com o professor Hélder e diz que o conceito do centro de saúde do futuro deve passar pelas farmácias. Isto é interessante, professor Hélder, de facto isto é a professora Isabel Rocha é alguém que honra muito a nossa classe, é uma farmacêutica de formação, mas é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Fisiologia. É fisiologista, mas é uma mulher que é como deve ser o farmacêutico, nunca se desligou da profissão, embora tenha desenvolvido uma carreira académica. Mas concorda com ela que o conceito do centro de saúde do futuro deve passar pela farmácia? Completamente. Eu acho que a farmácia é, por excelência, uma das entradas, não vou dizer a entrada, mas uma das entradas no sistema de saúde. Sempre foi, informalmente, não é? Principalmente no interior, onde quem tinha problemas de saúde, a primeira entrada, o primeiro recurso e às vezes o único, era a farmácia. É fundamental, na linha do que eu estava a dizer há pouco, é fundamental que o Sistema Nacional de Saúde, inclui, portanto, o SNS, mas não só, perceba o potencial que as farmácias têm, por um lado, a resolver problemas que não vão a criar mais stress aos cuidados primários e às urgências hospitalares, mas, por outro lado, a ser uma das entradas e a encaminhar os doentes para o sistema. E, portanto, é fundamental que se conte com as farmácias. Tudo isto tem sido a muito custo. Eu vivia toda a dinâmica da vacinação nas farmácias, mas o que é preciso é aquela palavra que eu detesto, mas que dá-me de jeito de vez em quando, que é resiliência. E nós aprendemos, se tivermos razão, mais cedo ou mais tarde, vamos ser reconhecidos por ela, e às vezes, infelizmente, demora muito tempo, é mais tarde, mas é fundamental. E há um aspecto que eu, se calhar estou-me a estender demais, mas há um aspecto que eu acho... Só mais uns segundinhos. Sim, eu acho, um aspecto que eu acho que é muito importante. O farmacêutico não deve ficar à espera que o venham convidar para desempenhar determinados papéis. Deve propor-se a desempenhar esses papéis e provar porque é que o desempenho desse papel pode trazer mais-valias. E quem decidir, se decidir não aproveitar, o ónus fica do lado de quem decidiu e não aproveitou, e portanto a responsabilidade fica do lado de lá. Mas eu penso que esta nova geração tem muito essa atitude da proatividade. Temos que ser proativos. Se não quiserem aproveitar o potencial, é uma responsabilidade dos políticos, que normalmente são os políticos que decidem isto, que não a quiseram aproveitar. Muito obrigada, professor Hélder. Eu tenho mais perguntas, mas vou deixá-las, mais perguntas da plateia, mas vou deixá-las em stand-by e vamos continuar aqui a nossa segunda ronda, digamos assim, com os nossos convidados. Vou dar outra vez a palavra ao Lucas Chambel e perguntar-lhe, com base em tudo isto que temos estado a falar, a postura do farmacêutico, e o professor Hélder abriu aqui um bocadinho o caminho agora com esta resposta, a postura do farmacêutico no futuro tem de mudar? E se sim, de que forma? Concorda com o professor Hélder de facto que o farmacêutico tem de ir para a frente, mesmo quando não lhe dão a dianteira, digamos assim? Não, a pergunta é interessante e eu concordo com tudo o que o professor Hélder disse. Eu acho que, em termos de postura, lá está, todas as nossas intervenções, o que nós podemos afirmar é que queremos superar o que já temos, porque o que já temos em termos de postura, acho que os farmacêuticos, e é um ponto a ressalvar, mesmo agora durante a pandemia e no estudo que se fez sobre a confiança dos portugueses, são dos profissionais de saúde onde os farmacêuticos mais confiam. Portanto, a postura está lá. Eu acho é que nós temos de maximizar o conhecimento que nós aprendemos na academia. Acho que conseguir juntar todas as áreas, como já foi aqui falado, e perceber como é que podemos estar ao serviço da pessoa que temos à frente. Portanto, como o professor Hélder estava a dizer, e a pergunta ou a questão dos centros de saúde em si, ou as farmácias tornarem-se nos próximos centros de saúde, é quase um conceito utópico, mas a mensagem está lá, é a porta de entrada, é onde nós conseguimos ouvir pela primeira vez uma situação, e eu acho que isso é de uma responsabilidade tremenda, e acho que os farmacêuticos têm de se assumir.
Portanto, nesse momento, como classe, tem de se assumir como tendo a capacidade de intervir naquele processo, naquela pessoa. Ou seja, aquela ideia da dispensa apenas do medicamento, ou não é só da dispensa, porque a dispensa é o termo correto, mas de entregar uma caixa de medicamentos não pode servir para nós. Não é de certeza de nós que estão a falar quando dizem isso. Portanto, eu acho que em termos de postura, o farmacêutico... Lucas, desculpe, contra que ventos e contra que marés é que de facto o farmacêutico tem de lutar? Porque isso pressupõe que haja umas forças, digamos assim, contrárias à própria evolução, se calhar natural, da profissão farmacêutica. Eu acho que temos de conhecer as profissões de saúde, passa por aí. E aí o ónus também é do farmacêutico. Atenção, eu posso dizer que eu, na academia, não senti de todo que conhecia as outras profissões de saúde. Não estou a dizer que o temos de fazer, atenção, mas isso tem de ser algo que passa na cabeça do farmacêutico. Quando nós conhecermos isso, vamos conseguir perceber onde é que nos enquadramos. O que o professor Helder estava a dizer é verdade, ou seja, nós temos de proativamente perceber onde é que conseguimos fazer mais, mas temos de ter noção se isso já está a ser feito por alguém, ou seja, onde é que nós acrescentamos valor. Portanto, eu não diria que nós estamos a remar contra alguém. Agora, se não soubermos o espaço que está a ser ocupado por outro profissional, não temos muita hipótese. Portanto, eu acho que isso é um dos pontos, e aí no Congresso e vendo o programa, eu acho que é de salutar perceber que não fechamos a porta só à classe farmacêutica. Há vários temas, como por exemplo, e eu aqui gostava só de dar o apontamento, em relação aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, gostei muito de ver o tema lá espelhado, porque é mais uma vez nós a sairmos da tal caixinha e percebemos qual é que é o nosso papel na saúde global. Para a nossa geração, e eu deixo aqui o mote, as fronteiras e essas coisas são uma coisa mais ou menos virtual. Portanto, nós já não acreditamos tanto nisso. Obviamente estou a exagerar, mas para dizer que, ou seja, eu imagino a postura do farmacêutico sendo mais abrangente ainda, no sentido que conhece melhor diferentes áreas. Deixe-me só dar outro exemplo. Por exemplo, em questões sociais, esta crise não é só sanitária já, e pegando por aí, vai ser social, vai ser económico. Portanto, a mim preocupa-me a dificuldade que algumas pessoas, como já tinham antes, tenham de conseguir comprar medicamentos, e aí é transversal a toda a classe farmacêutica. Portanto, eu acredito que um farmacêutico, eu não diria terá, mas será muito bom se conseguir identificar quais as soluções dentro da sua comunidade que podem ajudar essas pessoas. Eu acredito que isto já aconteça, mas acho que tem de ser uma coisa generalizada. Por exemplo, a própria questão do programa A Bem já é algo que está muito interiorizada. Mas, por exemplo, há programas de juntas de freguesia, outro tipo de programas que dão resposta a estas situações. Eu acho que naquele polo de saúde que é a farmácia e o farmacêutico, tem a responsabilidade de conseguir olhar para a pessoa e tentar arranjar-lhe soluções. Acho que isso é intervir na comunidade, acho que isto é uma questão de postura. E nós temos uma postura, como disse o professor Helder e bem, de inovação, soluções. Isso vê-se no programa do Congresso e vê-se na nossa maneira de estar. E enquanto pensarmos sempre em soluções e um passo à frente, muito característico também, e acho que isto é uma questão um bocado, não diria polémica, mas o mercado privado para mim tem a capacidade de investir em inovação um bocadinho diferente da que o mercado público tem, muitas vezes. Eu não diria que isto é uma coisa boa, mas acho que é uma realidade. E enquanto as farmácias e farmacêuticos conseguirem ter esse papel, arranjaremos soluções. O mesmo acontece nas outras áreas farmacêuticas, desde as análises clínicas aos farmacêuticos hospitalares. Eu acho que há sempre uma postura onde nós nem sempre vamos à procura das palmas. Acho que nunca precisamos muito delas. Acho que sempre soubemos que a comunidade estava connosco e éramos reconhecidos. Precisamos disso da tutela, como disse o professor Helder, já começa a ser um bocadinho chocante em algumas áreas, mas das pessoas eu acho que a postura é reconhecida por todos e vai continuar a ser mesmo em 2030. No seguimento disto que o Lucas está a dizer, eu vou dirigir a palavra agora à Carolina e vou pegar em dois comentários que nos foram feitos aqui, um dos quais são várias perguntas, tendo por base aquilo até que o professor Helder disse. Vem da Helena Santos e diz: como se poderá fazer a ponte em termos práticos entre os lares e instituições do género e as farmácias comunitárias? Poder-se instituir a visita farmacêutica sem colocar em causa a profissão do enfermeiro? Isto é uma das questões. E depois há um comentário também da Helena Santos que é interessante, que diz: ter a coragem de ir em frente
E não desistir é a única forma de termos visibilidade e de provar a nossa indispensabilidade. A única forma de provar a urgência da profissão. Carolina, com base nisto tudo, em que áreas da profissão farmacêutica pensa que é mais importante uma intervenção mais direta e assertiva do próprio farmacêutico? E se puder responder à Helena de alguma maneira, eu penso que as questões estão interligadas. Sim, sem dúvida. Eu vou começar e permita-me, Marina, que eu faça. Recapitular aqui é um comentário que foi feito na questão, que nos deu a dica da questão da intercolaboração entre profissionais de saúde, de sairmos do nosso âmbito e deixar só um apontamento muito feliz ao Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, que foi constituído em 2017, e em que as federações e associações nacionais de estudantes, ou seja, nós próprios estudantes pré-profissionais, digamos assim, temos efetivamente essa vontade de politicamente também trabalharmos juntos. Neste fórum estão estudantes de medicina dentária, psicologia, nutrição, ciências farmacêuticas, medicina veterinária e enfermagem. Ou seja, há esta vontade geracional de mudar o paradigma. E acho que isso é um apontamento extremamente feliz da nossa geração e daquilo, uma perspectiva bastante agradável para aquilo que provém do nosso futuro. Em termos aqui da formação, da educação, da academia, também parte, a intercolaboração não parte só do espectro profissional, porque nós não podemos estar à espera que os profissionais saibam como trabalhar todos juntos se nunca houve esta capacidade, ou pelo menos a intrínseca de qual é a tua capacidade, como é que podemos trabalhar juntos, quais é que são as competências, quais são as pontes, e aqui mete-se um cerne de questões que muitas das vezes nos podem fazer alguma confusão, que é como é que num polo, nomeadamente universitário, onde uma faculdade de medicina e uma faculdade de farmácia ou uma faculdade de ciências da saúde é uma faculdade de ciências da saúde, ou estão no mesmo polo, ou estão no mesmo complexo, e muitas das vezes parece que não há esta colaboração efetiva. O que é que eu quero dizer com isto? E aqui há várias estratégias que estão a ser discutidas e que têm que ser discutidas pedagogicamente para melhorar e, para acima de tudo, também atualizarmos os nossos planos de estudo, tendo em conta aquilo que nós perspectivamos que seja o futuro da saúde. Podemos falar de interações já nas próprias unidades curriculares, que possam fazer sentido haver essa presença, não só a presença mútua, mas o trabalho em conjunto, os próprios centros académicos clínicos e durante os estágios capacitantes para a profissão, também podermos trabalhar todos juntos, e nomeadamente com projetos concretos. Portanto, concordo sim que a formação deve ser repensada nesse sentido prático, sem perder, e muito especificamente, sem perder todo o caráter científico que caracteriza um curso de ensino superior universitário, mas também estarmos preocupados com a aplicabilidade dessa ciência. Ou seja, a ciência, por existir, pode ser demasiado teórica para aquela que espera que seja a nossa intervenção no futuro. Aqui a questão dos lares e dos enfermeiros passa por aquilo que, mais uma vez, e nomeadamente o Lucas também referiu, que é conhecer a outra profissão. Podemos pensar isto de uma perspectiva, e aqui há quem discorda, há quem concorde, e esta é a minha opinião pessoal, que é: nós temos a capacidade, nós farmacêuticos temos a capacidade para lidar com medicamento, para ajudar na gestão de medicamento, e nos lares estamos a falar de muitas das vezes de doentes polimedicados, com situações muitas das vezes em que pode haver interação medicamentosa, em que há um medicamento que está a causar um problema e outro que vem cobrir isso, e depois entramos aqui numa cascata que é bastante perigosa, e nomeadamente para um idoso ou para uma pessoa doentada. E aqui acabamos por ser um suporte e por ser conhecimento e valor acrescido que depois, nomeadamente, os enfermeiros podem
levar para aquilo que efetivamente é uma profissão extremamente nobre e com conhecimento técnico e científico sem igual. Todos os cursos de enfermagem e pelo seu ensaio clínico, pelo seu ensino clínico, peço desculpa, são profissionais de excelência. Ou seja, aqui trata-se de termos valor acrescido para que outras profissões possam fazer mais daquilo que gostavam de fazer e que acham que é o seu espectro, e aqui nomeadamente cuidar da pessoa. Em termos de assertividade, eu acho que a profissão farmacêutica em vários pontos é bastante consensual, ou tem uma posição bastante moderada, e atenção que eu não estou a dizer que temos que ser reativos, não é isso que eu quero dizer, mas acho que temos que estar cientes da nossa capacidade como também agentes não só de saúde e de saúde pública, mas também que somos agentes do âmbito político. E não interpretem isto de político partidário. Todas as decisões que nós fazemos em prol de uma pessoa ou em prol da comunidade são políticas. E aqui nós, farmacêuticos, temos a capacidade de poder olhar para a nossa intervenção na comunidade e se virmos o nosso valor de dizermos, nós estamos aqui, nós conseguimos fazer isto e o nosso valor acrescentado é tal. E é como o professor Hélder Mota Filipe diz. Se nós provarmos o nosso valor, e aqui assertiva e construtivamente fazendo parte da solução, acho que se não aceitarem, ou se pelo menos não nos integrarem no seu expoente máximo, na realidade aqui o poder decisor e os nossos órgãos decisores têm uma responsabilidade cabal que depois não podemos, ou seja, não sejamos aproveitados nas melhores capacidades, cabe-nos a nós também assertivamente chamar à responsabilização desses mecanismos que não estão a funcionar. Claro. A professora Isabel Rocha, pensou que é professora, não é? O professor Hélder já tinha dito que era professora, deixou aqui uma mensagem, deixou várias mensagens, uma das quais para a Carolina, dizendo que Carolina não é só o trabalho conjunto, mas o encontrar de uma forma de comunicação científica e técnica comum, acabou por ser também isso que tinha referido. Manuel Talhinhas, pensa, com base nisto tudo que temos estado aqui a dizer, pensa que o farmacêutico nos últimos anos tem conseguido ganhar espaço entre os profissionais do setor da saúde e que hoje já é aceito e já é considerado pelos parceiros médicos, enfermeiros, etc., ou considera que há aqui ainda um trabalho muito longo a percorrer até que o reconhecimento seja de igual para igual neste esforço conjunto de trabalhar em conjunto, digamos assim? Eu confesso, Marina, que a pergunta, percebo o porquê de colocar dessa forma, mas de alguma forma quase que eu diria que ofende de alguma forma os farmacêuticos no sentido em que... Não é a minha ideia. Eu sei pela estima que tem à profissão, como é óbvio. Não tem a ver. Mas de facto, aquilo que eu estou certo é que se falta, e porque participei, à semelhança do que a Carolina também aqui partilhou, na construção de fóruns que juntaram futuros profissionais dessa área, porque tenho contactado, e na minha realidade profissional muitas vezes contacto com outros profissionais da área da saúde, sejam eles, e mais tipicamente porque há um reconhecimento maior da medicina e da enfermagem, mas com todos os profissionais de saúde, e sem exceção, e muitos deles que até com a APJF contactam e têm proximidade, aquilo que lhe posso dizer é que esse espaço está ganho e está ganho muito à custa daqueles colegas mais velhos que também participaram nessa construção, num caminho conjunto. Não digo que não existam exceções, e obviamente que elas existem, bons e maus profissionais existem em todas as profissões, uns que são melhores e outros que são piores. A verdade é que o reconhecimento existe. Se podemos, obviamente,
dizer que ele não existe, e muito bem aqui foi referido, é por vezes daqueles que são os decisores políticos. E que são os decisores políticos que muitas vezes também não reconhecem que temos um sistema de saúde, um sistema integrado, e que não temos única e exclusivamente, ou que a saúde não se gera única e exclusivamente às custas de um SNS, que, como o professor Hélder disse, é muito importante, mas que não é o único fator e o único garante de uma saúde eficaz e de contributo para o bem-estar dos portugueses. E daí eu dizer que o espaço está ganho, o espaço existe, é aceite, pode ser desenvolvido. Obviamente que existe um conjunto de reflexões, e já aqui o fizemos, e a professora Isabel Rocha partilhava a forma de canais estruturados de comunicação para conseguirmos comunicar melhor com estes profissionais, mas isso tem que ser com a demonstração, com o esforço, com um trabalho contínuo, obviamente, de alertar quem decide em Portugal para a necessidade, para ferramentas que permitam levar mais além este contributo. E recordo a senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, por ocasião do Dia do Farmacêutico, que ela própria referia. Temos que saber utilizar os recursos humanos em prol do nosso sistema de saúde. Portanto, enquanto não houver uma inteligência eficaz para isso acontecer, vamos, com o nosso esforço, obviamente, contactar com aqueles que são os nossos pares, com aqueles que ainda não partilhamos cadeiras de faculdade, mas que aos poucos nos vamos aproximando, para, no fundo, servir melhor aqueles que nós queremos, aqueles que reconhecem a nossa intervenção, que são as pessoas. E também tenho que partilhar que, de alguma forma, porque aqui foi falado, ou pelo menos refletimos na forma como os jovens, de alguma forma, preveem o futuro e veem o futuro. E aqui tenho que vos dizer que, de alguma forma, desde que iniciei esta experiência profissional, que ainda é curta, muitas vezes somos confrontados com esta questão de a necessidade do reconhecimento e a necessidade de nos afirmarmos. A verdade é que todos os dias nós nos afirmamos e todos os dias as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Portanto, eu acho que nós temos de alguma forma de passar essa fase, de ter dúvidas sobre o que quer que seja sobre a nossa intervenção, continuar a fazê-la bem, com conduta, com profundas raízes deontológicas, que estamos também dentro da Ordem dos Farmacêuticos a trabalhar nelas, com um código que prevê o futuro também, que espero que tenha sido discutido e participado por todos os colegas, pelos jovens foi também, e portanto aquilo que posso dizer é, não podemos ter de alguma forma um discurso permanente de necessidade de reconhecimento, a não ser para o poder político. Aí sim. Tenho-vos a dizer que existem falhas, tem que ser reconhecido, mas também já vos disse outras falhas que acho que existem, que é, uma vez mais, olharmos para um sistema de saúde que acharmos que as coisas estão desligadas, que não existem fluxos. Os farmacêuticos têm que estar nesses fluxos, têm que estar em todos os fluxos. Falávamos aqui, assim, da questão de ocuparmos um espaço na Rede Nacional de Cuidados Continuados, que é uma rede que surgiu, Portugal não a tinha, surgiu em 2006, não quero estar a cometer uma imprecisão, mas temos que participar nela, temos que construí-la, temos que olhar para esta realidade e temos que ser a garantia de segurança para as pessoas na utilização das tecnologias de saúde. E eu isso acho que os farmacêuticos fazem de forma exímia, fazem-no contactando com outros profissionais. Precisamos de mais ferramentas, é certo, mas não baixamos os braços. E não podemos ter discursos derrotistas e não podemos, com os colegas que por vezes de alguma forma sentem que a profissão deixa marcas e que pesa nas costas, deixar-nos influenciar por algum discurso menos positivo. Obviamente que as coisas menos positivas existem. Não sei se estamos num momento alto ou baixo da profissão, a história o dirá. Eu, com a minha curta experiência de profissão, não o consigo dizer. Temos que reconhecer a história e temos que perceber a cada momento onde estamos, como nos posicionamos, com uma atitude positiva de fazer a diferença pelas pessoas e sempre, obviamente, em colaboração com os nossos pares. Não há espaço já, sinceramente, para egoísmos. Aliás, os egoísmos que vemos além fronteiras, eu espero que em Portugal os consigamos continuar a repudiar. Muito obrigada, Manuel Talhinhas. Estamos quase no final desta nossa hora de debate, de preparação, digamos assim, para o Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020. Professor Hélder,
Este género e isto para finalizar, queria a sua opinião para finalizar, este género de discurso que o Manel nos fez agora é um bocadinho fora da caixa, se posso dizer assim, porque não é aquele discurso que nós estamos habituados a ouvir, e o senhor muitas vezes diz isso, que quase que sabe o que é que muitas vezes os diferentes interlocutores vão dizer, porque já conhece a forma de pensar, a forma de estar, aquilo que é apresentado. Faz falta, de facto, aqui abrir um bocadinho o espaço a esta gente que tem outras coisas a dizer e, de facto, a pressão do farmacêutico tem de ser sobre o poder político mais do que qualquer outra? A pressão começando pelo fim, a pressão do farmacêutico, como a de qualquer profissão que quer ajudar a desenvolver o país e a prestar melhores cuidados, tem que ser sobre quem decide e pode mudar. E quem decide e pode mudar é o poder político. E portanto, é fundamental que os farmacêuticos tenham essa capacidade. Eu gostei muito desta atitude dos três, que é uma atitude de vamos lá fazer mais do que só aquilo que é a nossa profissão, que é da natureza da nossa profissão. Há alguém que dizia que um farmacêutico só olha para as coisas de farmacêutico, nem farmacêutico é. E eu acho que nós, não sei se foi o Lucas quem disse isso, mas basicamente é mesmo isso. Quer dizer, o farmacêutico, para desenvolver a profissão, tem que olhar à volta, tem que ver os outros profissionais, os seus interesses uns dos outros e principalmente os interesses dos doentes e aquilo que são as decisões políticas. E tem que estar numa posição de poder influenciar no bom sentido, ajudar a que as decisões políticas sejam as melhores possível. E para isso tem que sair um bocadinho da sua caixa. E, portanto, se o discurso do Manuel Talhinhas é fora da caixa, ótimo. Ele deita a caixa fora, que é isso é que provavelmente nós precisamos. Eu queria só dois tópicos que foram aqui levantados e ligá-los ao Congresso. Era o Lucas que dizia que não temos fronteiras. E este Congresso é bom que lembremos isso, porque é o Congresso dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, não é só o Congresso dos Farmacêuticos Portugueses. E nós temos, desde o Brasil, que tem só inscritos 230 mil farmacêuticos, nós somos 15 mil, não é? E achamos que temos um número razoável de farmacêuticos, até São Tomé, que tem 2, 3 farmacêuticos. E, portanto, há uma realidade da língua portuguesa que nós temos que abraçar também e que não só... e gostava que o Congresso também tivesse este exercício, não olhar só para a farmácia em Portugal, mas como é que nós podemos envolver o espaço da língua portuguesa através principalmente do Congresso também, é o Congresso da Associação dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, e desenvolver o potencial que este espaço lusófono tem e que nós estamos a tentar desenvolver a nível internacional. Por exemplo, aproximando-nos da CPLP e pedindo para que a associação seja a membro observador da CPLP e também da FIP. Acho que pela primeira vez conseguimos que a FIP percebesse que há uma coisa que é o espaço dos farmacêuticos de língua portuguesa e estamos a trabalhar de forma sólida e consistente com a própria FIP, no sentido de afirmar não só a farmácia portuguesa, mas a farmácia de língua portuguesa, que eu acho que é bom para todos os países da língua portuguesa e fortalece o papel do farmacêutico português a nível internacional também. Portanto, é neste sentido que não temos fronteiras e é mesmo bom que não tenhamos e que possamos trabalhar todos em conjunto em Portugal, mas os farmacêuticos todos também, pelo menos os da língua portuguesa. O que tinha dito, todos disseram esta parte de nós não chorarmos sobre o leite derramado, mas olharmos para o futuro. É esse o espírito, e a Marina sabe desde o princípio, e todos sabem porque estiveram envolvidos no início da construção do programa. É esse o espírito deste Congresso, é olhar para a frente, é aprender com o passado. Dizia, não sei se era o Manuel Talhinhas, se era a Carolina, que nós devemos reconhecer a história, e é fundamental que reconheçamos todo o trabalho que foi feito pelos nossos colegas antes de nós, e que nos levou até aqui.
mas que este Congresso seja um momento para olharmos para os próximos 10 anos, quais são os desafios e como é que nós nos temos que preparar para responder a estes desafios. Portanto, terminava a minha parte, não sei se tenho mais, terminava a minha parte apenas a convidar os nossos colegas a estimularem os jovens farmacêuticos a participarem ativamente no Congresso, para que todos nós possamos discutir e tentar identificar os próximos passos e que vamos todos em conjunto, porque nós vamos ter 5 países africanos, é um provérbio africano que eu gosto muito. Se queres ir depressa, vai sozinho, se queres ir longe, vamos todos juntos. E eu acho que nós temos que aproveitar esta oportunidade para irmos mais longe. Muito obrigada, professor. Se calhar ainda nos vamos encontrar mais vezes por aqui, porque isto, havendo internet e havendo streaming, estamos em todo lado, e se calhar antes do Congresso ainda nos vamos encontrar por aí. Mas, se tal não for possível, 26, 27 e 28 de novembro, vamos estar em sua casa, na casa de todos vocês, dos que estão a assistir connosco e de todos aqueles que estão espalhados pelo mundo, pela diáspora, digamos assim, para nos acompanhar neste percurso, ou pelo menos a tentar entender como é que se abrem horizontes, como é que se abre com vista para o futuro, digamos assim. Estava a querer fazer uma brincadeira, não sei muito bem, mas pronto, era uma brincadeira. Mas vamos fazer acontecer. Para fazer acontecer, é isso mesmo. Faltou uma palavra. Muito obrigada a todos. Professor Hélder, muito obrigado. Manuel Telhinhas, Carolina Rojais, Lucas Chambela, obrigada por terem estado aqui comigo e o mais tardar até dia 26 de novembro. Até lá. Até lá. Até lá, obrigada.